Sou muito feliz por ter você aqui comigo, contribuindo, trocando conhecimento, se permitindo ouvir atentamente a todo e qualquer ensinamento. Isso é de uma grandeza extrema para nós, né? Para você que não me conhece, meu nome é Bianca, sou terapeuta integrativa, trabalho com atendimentos online e presenciais. Também escritora, palestrante, mentora, aonde eu mentoro pais adotados, pais adotivos, filhos adotados, com todo carinho no meu coração, que é uma vivência de vida minha. Então eu quero deixar aqui para você o meu contato aqui na bio, para você que quer conhecer como funciona a terapia online ou mesmo agendar uma sessão para me conhecer presencial, é só clicar no link ali da bio que direciona diretamente para mim e nós estaremos conversando, batendo esse bate-papo. Eu falei essa semana a respeito sobre divórcio, separação, o que me faz pensar em separar, tal. Nós começamos a semana falando sobre por que eu chego nessa perspectiva de que, quero me separar. Então eu iniciei falando que às vezes o divórcio ele acaba sendo a solução para sanar uma determinada questão nesse relacionamento. Depois eu avancei para falar a questão dos filhos. E agora os filhos, me separei. Eu falei a questão dos filhos, como ficam os filhos, a questão após a separação, o que acontece. Depois eu falei a questão de nós estarmos olhando para a questão das grandes tarefas, né? O que eu quis dizer com as grandes tarefas, os desafios desse divórcio, o desafio dessa minha escolha, o desafio dessa escolha em comum, porque nada acontece somente com a escolha de uma pessoa, os dois têm que entrar pelo menos num consenso, né? Então, como eu faço isso? Nós vamos falar sobre o recomeçar após esse divórcio. Tentei de tudo, não deu solução, foi realmente o que nós chegamos ao acordo de que temos que nos separar. E agora? Primeiro ponto. Se vocês chegaram nessa conclusão, são escolha dos dois. Que sejam dois adultos que escolheram iniciar uma relação, dois adultos que estão escolhendo terminar essa relação. Essa relação pode levar a dois princípios para esse término. Primeiro, ou um deles ainda tem a visão para a família de origem, papai, mamãe, titia, sobrinho, irmão, não centraliza, não olha para dentro desse casamento. E aí, esse outro cônjuge, ele acaba se cansando de estar pedindo para voltar esse olhar para o casamento, para essa relação a dois, e ele não consegue se desligar lá da família. Ou esse casal, eles não têm olhares um para o outro, eles olham assim nessa relação, cada um para um objetivo. E aí, consequentemente, não tem como estar sustentando essa relação. Porque os dois têm que ter as suas individualidades, sim, mas objetivos traçados numa única estrada. Porque se for uma estrada de mão dupla, vai ser um casamento, uma vida conflituosa, uma relação conflituosa eternamente. Vai ser aquela relação de cabo de guerra. Não, eu quero fazer isso. Não, eu quero fazer isso. Tá vendo? Você não fez isso? Ó, eu falei pra você que não sei o quê. E aí, esse relacionamento ele vai se desgastando, né? E a gente acaba chegando num ponto onde você se autoanula, que é o que eu comentei muito essa semana. Você se autoanula para viver a vida do outro, para ver se essa relação vai dar certo. Aí é um fracasso total. Aí já foi-se tudo. Então, tudo se dá a princípio, antes de qualquer, eu sempre oriento assim, antes de qualquer decisão, se permita o resgate da sua autoestima.
Busque a sua autoestima, o seu auto-amor. Busque se reconectar com você mesma. Depois que você fizer isso, aí sim você vai estar preparada para as consequências pós-divórcio. Você vai tomar atitudes de um adulto pós-divórcio. Você não vai deixar a raiva invadir você no lugar da tristeza e do luto que você viverá. Você sempre vai estar alimentando essa raiva. Você sempre vai estar, de alguma forma, alimentando como que eu posso dizer assim, a vingança. Ah, não deu certo comigo, também não vai dar certo com outra. Ou se ele já, ou ela, né, separou e já arrumou outra pessoa e acaba dando certo. Ó, tá vendo? Ó, comigo não fazia isso, mas com ela faz. Ou com ele faz. Então, quando você sai de um relacionamento, que é uma escolha sua, mas desde que você esteja com a sua autoestima resgatada, o seu amor próprio resgatado, não tem quem vai segurar você. Você vai para o mundo, você vai enfrentar tudo que vier de uma forma muito adulta, muito segura, muito consciente. Aí sim. Agora, dizer para mim que você vai sair desse casamento de uma forma, ai, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, ai, eu sou uma vítima, ai, eu sou... Não dá certo, não flui, não vai. Então, eu quero ler aqui um trecho do livro de Bert Helling, que ele escreveu em Uma Simetria Oculta do Amor. Ele diz assim, ó: se a separação é dolorosa, há sempre a tendência a procurar alguém para incriminar. Ou seja, eu nunca sou culpada dessa separação quando eu estou muito machucada. Sempre é o outro. Os envolvidos tentam se livrar o peso do destino arranjado, um bode expiatório. Em regra, o casamento não se desfaz porque um parceiro é culpado e o outro inocente, mas porque um deles é assoberbado por problemas de sua família de origem ou ambos caminham em direção opostas. É o que eu falei. Se eles não estão se olhando, eles estão assim, não tem como esse casamento prosperar. Se incrimina um parceiro, cria-se a ilusão de que algo diferente poderia ter sido feito, ou de que um comportamento novo resgataria o casamento. Veja bem, quando eu estou olhando o outro com olhar de recriminação, de culpado, me eximando da culpa, eu não consigo olhar para frente. Eu fico, mas e se tivesse tentado fazer isso? Ah, mas olha, o outro não tentou o máximo, ele não deu o seu melhor, isso acabou porque não tinha outra forma, porque se ele tivesse tentado mais um pouco, talvez eu não teria desistido. Isso é eu não tomar a culpa que é minha como para mim, tá? Depois, nesse caso, a gravidade e a profundidade dessa situação são ignoradas. Os parceiros começam a recriminar-se e acusar-se mutuamente. A solução para combater a ilusão e a crítica destrutiva é resignar-se à forte dor provocada pelo fim do casamento. O que é isso? Eu pego toda aquela dor de todo esse término dessa relação e eu transformo ela como fosse algo que me propulsionasse para essa vida de uma forma totalmente mais adulta. Eu não fico me vitimizando, eu não fico me dando como coitadinho. Eu olho para essa nova vida e a enfrento. Essa dor não dura muito, mas ela é lancinante, ela dói. Se os parceiros se dispuserem a sofrer, poderão tratar do que merece ser tratado e dispor as coisas que precisam ser disposta com lucidez, ponderação, respeito mútuo. Gente, se tem uma coisa que eu fico indignada, eu passei por isso e hoje eu aprendi muito, né? É a questão, você separou, não, levanta a cabeça, vai para frente, isso no dia seguinte, tá? Daquele fervor todo. Levanta a cabeça, você vai para frente, você é forte. Não existe isso.
É o término de uma vida que você sonhou, que você idealizou, você teve filhos, você construiu uma história e aquilo foi rompido, foi quebrado. Essa dor dói. Você precisa viver essa dor. Você precisa viver esse luto. As pessoas têm que aprender a respeitar o momento da dor de cada um. É o que normal, é o que acontece muito no luto em si. Você perdeu alguém que você ama, essa pessoa veio a falecer. Às vezes, para mim, o falecimento daquela pessoa, não que eu ame mais ou ame menos que o outro, não é isso. Mas a minha forma do meu luto, desse luto em si, pode perdurar 24 horas, mas para o outro pode perdurar um mês, um ano. Cada pessoa vive o luto no seu tempo, no seu tempo. E quando nós amamos demais alguém, principalmente a mãe, né, vê muito isso, a mãe tem um amor assim imensurável, incalculável, ela chega, ela fala para essa filha: "Não, você é forte, vamos lá, você vai recomeçar com a cabeça", mas é necessário que ela viva esse luto. É necessário para ela se reorganizar, é necessário que ela passe esse tempo introspectiva, ela e ela mesma, para ela conseguir se reencontrar novamente. Porque houve um desligamento. Antes ela era uma única pessoa. Casou-se, se formou com outra, e duas pessoas se formaram uma. Mesmos objetivos, mesmos sonhos, mesmas idealizações. De repente se separam, ela se vê novamente uma única pessoa. Prova disso é que quando nós nos separamos, nós deixamos de levar o sobrenome um do outro. Então, nós temos que respeitar esse luto. Independente quem seja a pessoa que está ali do nosso lado e passando por essa separação e que nós amamos demais, mas nós temos que aprender a respeitar. Porque numa separação, a raiva e a censura em geral substituem o sofrimento e a tristeza. É o que eu acabei de falar agora há pouco. Quando eu saio com raiva de uma relação, isso acontece que eu deixo de viver a tristeza desse luto, eu deixo de viver esse sofrimento e me priorizo a raiva. Eu me priorizo para que aquela coisa de, além de eu estar com raiva, eu quero justiça, eu quero que ele sofra, eu quero que ela sofra, eu não quero ver mais ela feliz, eu não quero ver ele feliz. E aí eu vou alimentando isso. Eu vivi isso. E eu sei o quanto eu colhi. Eu colhi coisas que não foram boas, não para ele, mas para mim. Mas de alguma forma reverberou também na vida dele. Quando eu tive essa consciência, quando eu tive esse olhar de que eu precisava soltar, as coisas começaram a mudar. E o que foi esse soltar? Eu tirar o olhar, o foco de lá e eu olhar para mim. Quando eu comecei a busca de o meu autoconhecimento, buscar minha autoestima, buscar o meu amor próprio, eu aprendi que a ver as coisas de um outro ângulo, de uma forma mais madura, de uma forma mais adulta. E tudo isso faz sentido na vida da gente. Reverbera nos filhos, reverbera no parceiro que viveu comigo todo aquele período, reverbera em todos aqueles que me cercam, porque eu estou mais centrada, eu estou mais firme naquilo que eu quero fazer da minha vida. Então, eu não saio dessa relação me vitimizando. Ai, eu sou a coitadinha. Ai, porque agora como que eu vou viver com o meu filho? É isso que o Bert Helling diz muito aqui. Quando eu saio dessa relação, aonde eu sustento a raiva e a censura em geral, eu deixo de viver o sofrimento e não cresço, não vivo, não melhoro, não tenho o meu olhar para o futuro. Eu tenho o meu olhar ali, ó, para o que passou. Eu vivo só o meu passado. E aí, o que na maioria das vezes eu vejo nas mulheres, principalmente as mulheres, né? Porque nós somos muita emoção, muita intuição. Nós somos aquela que veio para colher, aquela que veio para discernir palavras. O que acontece? Nós começamos da raiva nós sustentamos, automaticamente vem a tristeza, da tristeza vem a depressão, da depressão vem a síndrome do pânico, e aí eu abandono a minha vida, eu fico em estado vegetativo. As pessoas me levam para onde elas querem. Eu perdi o poder da minha própria vida. Ah, mas o culpado disso é o fulano, é o ciclano. Não, o culpado disso é você.
Assuma os seus próprios erros, que você conseguirá encontrar as respostas para tudo aquilo que está te ferindo e que já está te levando para um lugar que você talvez não deseje. Então, ele fala no trecho nesse trecho desse livro, ele diz exatamente isso. Quando nós deixamos de buscar um bode expiatório, nós olhamos para nós mesmos e assumimos nossos próprios erros, as nossas próprias escolhas. Então, não tem como eu sair desse relacionamento acusando somente o outro, porque aí quem vai se ferir profundamente sou eu. E lá no início da semana eu disse muito que o divórcio dói. Lógico que o divórcio dói, é como eu acabei de dizer agora, é uma amputação. Você deixou uma vida, você teve que parar tudo da noite para o dia, vamos dizer assim, porque eu tenho todo um processo, eu escolho viver uma relação a dois, eu escolho constituir uma família, ter filhos, eu escolho constituir esse lar tão sonhado. Chega um momento que eu escolho que a separação é a única forma de eu sair daquele momento que eu estou vivendo que não está sendo confortável para mim. E eu escolho passar pela dor desse divórcio. Eu escolho. A única coisa que eu não escolho é morrer. A morte chega subitamente e me leva. A única coisa que eu não escolho na minha vida, se eu puder, é a morte. Eu a respeito. Assim eu acho que você também. Mas o processo da escolha de relacionar, casar, separar, constituir família, ter filhos, ter um lar, constituir toda uma história e chegar ao ponto de eu escolho me separar, é sua escolha. Ah, mas fulano, é o que eu disse desde o início da semana, eu não estou aqui abordando relacionamentos abusivos. Eu não estou aqui abordando relacionamentos aonde está denegrindo a pessoa em si. Eu estou falando de relacionamentos aonde essas duas pessoas não se olham mais, estão assim, cada uma trilhando um caminho. Ou ela está ainda olhando para a família de origem, cuidar de papai e mamãe, cuidar de irmão, cuidar de sobrinho, de sobrinha, e ela não olha para esse casamento. Então, eu estou falando disso. E quando eu estou nessa posição com olhares totalmente um para cada lado, eu não tenho como alimentar esse casamento. Eu não tenho. E aí eu chego à solução que ou eu caio numa situação onde vai entristecer ambos, né? Eu escolho a separação, eu escolho o divórcio. Mas escolher o divórcio é coisa de adulto. O que é coisa de adulto? É eu sair desse divórcio, sabendo que eu tenho responsabilidades com essa família e respeito ainda, mas eu vou enfrentar todas essas dores. Eu vou enfrentar tudo que vier com respeito, com amorosidade e não com raiva e vingança. Porque quando eu faço isso, eu não estou atingindo o outro, eu estou atingindo a mim. Então, viver o luto após o divórcio dói. Amar o seu ex-cônjuge, respeitá-lo, é primordial. Porque os seus filhos são 50% você, 50% ele. Bom, então, seus filhos são 50%, 50% papai, 50% mamãe. Então, se eu escolhi me divorciar, eu vou ter que conviver a olhar sempre para o meu filho e ver o meu ex-cônjuge nele. Não tem como negar isso. Agora, se eu não estou preparada para isso, eu não sou adulto. Eu estou deixando aquela criança birrenta, aquela criança que não pode ser enfrentada, não pode ouvir um não. Então, peraí, então tem alguma coisa errada. E como que eu faço para mim crescer, adultecer? Você em busca do seu autoconhecimento.
você se resgatar o seu amor próprio, você resgatar a sua própria autoestima. Só a partir daí você vai tomar decisões adultas. Porque senão, você vai sempre cair naquela dependência. Ah, mas o outro fez isso, se o outro tivesse feito tal coisa, eu não estaria passando por isso. Meus filhos estão sofrendo porque, fulano errou. Eu não queria me separar, mas foi culpa do fulano. Será? Será mesmo? Então, nós temos que ser adultos nas nossas escolhas e nas nossas decisões. E a maior prova de amor que nós podemos dar para os nossos filhos é cultivar neles o amor original desse meu parceiro, ou seja, desse meu ex-parceiro, ou o amor original do papai e da mamãe. Por que isso é tão sério? Porque só assim os nossos filhos poderão alavancar na vida adulta. Quantos casamentos eu não vejo, assim, eu vejo, na verdade, os filhos não prosperando na vida, os filhos seguindo por caminhos tortuosos, exatamente porque é reflexo da falta de respeito por esses pais, um pelo outro. É a ausência do pai, a ausência da mãe, mesmo estando separados. Eu vivi isso e eu falo que eu falo isso, hoje não me dói mais. Hoje eu tive como uma grande lição. Enquanto eu não olhei para o meu ex-parceiro com olhar de amorosidade, de respeito e de gratidão pela vida dele e pela vida que ele deu aos meus filhos, os meus filhos não alavancaram na vida. Não fui eu que não alavanquei. Foram os meus filhos. Porque eu alavanquei na minha vida. Eu fui e trilhei a minha vida. Mas os meus filhos, quando partiram para a fase adulta, eles começaram a patinar. E eu fui buscar, falei, eu não entendi o que acontecia. Mas o que era? Eu não olhava para esse parceiro com reverência. Eu achava que não. Foi ex, é ex, acabou. E a gente aprende muito nas terapias, principalmente na constelação familiar, que não existe ex. Existe o parceiro que fez parte da minha vida, que é o pai e a mãe dos meus filhos. Então, eu vivo o primeiro casamento, o segundo casamento. Hoje eu estou no meu segundo casamento. Porque quando eu incluí meu parceiro, o pai dos meus filhos na minha vida, respeitando e reverenciando, impulsionei meus filhos. Então, isso é muito verdade. Não existe meio termo numa separação. Ou você assume ou você não assume que você teve uma vida, que você fez suas escolhas e que a partir dessa decisão também foi uma escolha sua, não foi o outro. Isso que nós temos que ter a consciência, né? Bom, o que eu quero dizer é que, para fechar aqui essa semana, porque amanhã nós vamos entrar, amanhã eu vou colocar tanto no Facebook quanto aqui no Instagram, caixinhas de perguntas. Eu espero que você mande a sua dúvida, a sua pergunta, sobre o que você quiser, para que eu possa estar interagindo com você. Dizendo que eu estou com os atendimentos online e presencial aqui na cidade aqui de Guaiatuba. Obrigada, beijos, fiquem com Deus.